Amém. Marcos 1, capítulo 1, verso 1. Diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? É isso? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar novamente? Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado por mais esse momento de culto. Podemos adorar o Teu santo nome aqui no nosso lugar de trabalho. Senhor, fale aos nossos corações, fale aos nossos espíritos, nossa alma, né? Haja para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais do Seu mistério revelado no Teu livro, Pai. Amém. Amém? Então, Mateus, né? Olhando aqui os 4 evangelhos, se separarmos, Mateus ele inicia o seu livro com uma história genealógica. Ele inicia o seu livro com a genealogia de Cristo. Ele apresenta Jesus como o Messias prometido, né, lá do Antigo Testamento, que veio para cumprir perfeitamente a lei. É assim que Mateus nos mostra o Evangelho. Já Lucas, ele inicia o livro dedicando a um cara chamado Teófilo, que, pesquisando rapidamente, eu vi que possivelmente ele era um cara de realeza, né, um cara importante, e ele pretende, Lucas fala isso no início do evangelho dele, ele pretende fazer um relato ordenado de todas as obras de Jesus, né, mostrando a graça de Cristo se estendendo a todo o povo de Israel e a graça para todos os povos. É isso que a gente consegue ver no livro de Lucas. João, ele enfatiza a divindade de Cristo, né? Você pode ver que em todo o seu evangelho, João, ele dá essa visão espiritual de tudo que Jesus passou. Inclusive, ele começa o livro dele com um sussurro. Se você ler João 1, a gente tem lá, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, aquele que é a palavra estava com Deus no princípio, né? João 1, verso 1 e 2. Mas logo esse sussurro de João se torna uma declaração cheia de verdade, cheia de graça, né? Que aí no verso 3 para frente ele fala: todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas e as trevas não a derrotaram. É assim que João começa seu evangelho. Já Marcos, ele não tem tempo para nada disso. Ele não tem tempo para pastores, ele não tem tempo para anjos, bebê nascendo, não. Marcos ele já começa o seu evangelho com uma declaração curta e muito densa. Ele já começa o evangelho como princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E segue essa narrativa durante todo o seu livro de uma forma acelerada, né? Ele parece ter pressa para contar tudo o que tem a dizer. E o primeiro verso do seu livro é tão curto quanto o próprio livro em si. Tem apenas 16 capítulos, né? Mas esse primeiro verso também, ele é tão denso quanto todo o livro. Por mais que o livro seja curto, é um livro muito denso. Igual o início aqui, né? O princípio do Evangelho de Cristo, do Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, tem que enfatizar algumas coisas referentes a esse verso. Aqui não começa, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro verso, não começa apenas uma narrativa. A gente já começa sabendo que todo o resto do livro não vai ser uma mera história, né? Vai ser a manifestação do cumprimento das promessas de Deus. Tudo aquilo que já foi prometido no Antigo Testamento, né? Marcos praticamente diz assim: agora sim começa a fase final do verdadeiro Evangelho de Deus, do cumprimento das suas promessas, né? E o Evangelho que Marcos nos apresenta, e todo o Evangelho de Cristo, né, não é um mero conselho moral. Jesus não nos apresenta, não nos ensina uma filosofia religiosa ou, né, um conselho para um amigo, não. O Evangelho ele significa o anúncio das boas novas, as boas novas vindas do reino. Isso que é o significado de Evangelho. Então, a Bíblia aí com Lucas, Marcos, João, Mateus, nos declara as boas novas de Cristo, o verdadeiro Evangelho, né? As verdadeiras novas, as boas novas, né? E Marcos, nesse pequeno trechinho,
ele já nos apresenta Jesus de 3 formas. Primeiro, Jesus, como a gente pode ver aí, né? Jesus, o homem, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? O mesmo verbo que João diz, é o mesmo Jesus que está aí, e é o mesmo homem que criou céus e terra, habitou entre nós. Marcos começa, Jesus. E depois ele fala, Cristo. Chamam de Jesus Cristo não porque o pai dele era José Cristo, né? Não é um sobrenome. Cristo significa Messias. Então Marcos já identifica essa segunda característica de Jesus. Ele é o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido e agora veio para salvar e cumprir todas as promessas. E por fim ele reconhece Jesus como Filho de Deus, que é a verdadeira identidade de Jesus, né? Aquele que é 100% homem, mas também é 100% Deus. E toda a Bíblia afirma essa verdade. É aquilo que eu costumo dizer. Se Gênesis é mentira, então joga a Bíblia toda no lixo, que não vale de nada. Toda a Bíblia afirma que Jesus é o Filho de Deus. Temos vários pontos sendo pensados. E logo nesse primeiro versículo que a gente leu, ele já confronta alguns pontos. O primeiro ponto que é confrontado aí, que Marcos logo confronta com essa breve afirmação, é que a gente não está diante de um mero livro. Nós estamos diante das Sagradas Escrituras. Marcos ele nos coloca diante das boas novas que vêm do reino. Então, a gente não tem como ler esse livro como um livro de historinhas ou como uma mensagem do WhatsApp, porque não é isso, entendeu? A gente tem que entender que é a própria revelação de Deus diante de nós. A Bíblia fala que tudo que está escrito aí foi revelado pelo Espírito. Não há nenhum tio sequer que não tenha sido revelado. Então a gente tem que dar bastante atenção no que a Bíblia nos fala, no que Deus tem para falar para a gente através das suas palavras, né? E o segundo ponto que já é confrontado aí logo de início é que Jesus não é um simples mestre. Ele não é um mero professor que ensina breves aprendizados, como ser um bom homem, ou ser um bom amiguinho, né? Ser um bom filhinho de papai e mamãe, não. Ele não veio para nos dar um manual de como ser amado pelo mundo, né? João, ele declara lá no capítulo 15 do seu livro que Jesus fala, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso, o mundo os odeia. Jesus é o próprio Filho de Deus. Veio para cumprir toda a lei, tirar o pecado do mundo, nos ensinar a comandar e sermos bons filhos para Deus, para assim podermos entrar no reino dos céus. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio ensinar a ser um bom filho de papai e mamãe, né? Mas algo interessante também que acontece é que mesmo Marcos afirmando no seu primeiro versículo que Jesus é o Filho de Deus, ainda assim muitos homens não reconhecem isso. Muitas pessoas não reconhecem. Porque a gente é limitado apenas à nossa visão humana, né? O homem por si só não consegue perceber corretamente a Cristo. As Escrituras nos mostram que multidões se confundiram com ele, que líderes rejeitaram a divindade dele, que os próprios discípulos não entenderam a ele, né? Mas, de qualquer forma, se Marcos não escrevesse esse primeiro versículo, todo o livro talvez fosse confuso, porque o livro todo estaria falando sobre quem, né? Estaria vindo, né? Explicando sobre a vinda de quem, as boas novas de quem, o evangelho de quem. Os milagres revelam quem Jesus é, o Filho de Deus. Tá? Os ensinos mostram o verdadeiro homem que ele é, Jesus. E a cruz, que vai estar no final do livro, ela revela o Cristo. Então, Marcos, iniciando seu livro com o princípio do Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus, ele explica sobre o que ele vai falar em todo o seu livro. Mas a gente tem que entender que também esse livro não fala sobre historinhas também, né?
Ele fala sobre a pessoa de Cristo. Não são meras histórias jogadas ao vento. Marcos, ele define quem é Jesus e nos mostra o que está acontecendo, as boas novas. E também a confirmação, logo nesse início, é a confirmação do cumprimento do plano de Deus. Aí ele já está mostrando que eis o início do cumprimento do plano de Deus, né? Eis o início do Evangelho de Cristo. E para finalizar, eu tenho 3 aplicações a fazer com tudo isso que eu disse. A primeira afirmação é que, tudo que a gente ouviu e viu, o Evangelho não começa em você. O Evangelho não é seu. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, assim como Gênesis começa também. No princípio, Deus. João começa, no princípio era o Verbo. E eu tenho certeza que não tem nenhum livro na Bíblia falando que no princípio o ser humano. No princípio, Félix, o Marcos, o Rodrigues, não tem. Né? Deus foi quem iniciou tudo. Foi Deus quem criou tudo. Foi Deus quem revelou tudo. Deus é o único que salva. Os evangelhos são os anúncios do que Deus fez em Cristo. E não do que a gente fez. O ser humano ele tem um problema de querer ser o centro do mundo. Ele quer que Deus trabalhe para ele, quer que Deus dê prosperidade para ele, quer que Deus dê cura para ele, bênçãos para ele. E tem até aquela famosa frase, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, né? Que nos deixa entender que a segunda casa que a gente comprar sempre vai ser maior e melhor que a primeira casa, né? Mas não é bem assim. Paulo, lá em Romanos, ele deixa bem claro. Ele fala, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas e a ele seja a glória para todos os séculos. O Evangelho não é sobre como Deus melhora a sua vida, não é sobre como Deus realiza sonhos. É muito pelo contrário, ele nos confronta mostrando todos os erros e pecados. E nos chama para seguir a Cristo, assim como Cristo carregou a cruz, para nós carregarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. Tem pessoas que acham que não está vindo bênçãos, não está vindo prosperidades, porque, eu estou orando errado. O que falta, Deus, para eu fazer? Por que eu ainda não consegui aquilo? Por que meu irmão prospera mais que eu? Mas o Evangelho não é sobre isso. O verdadeiro Evangelho é sobre você tomar a sua cruz, seguir os caminhos que Cristo seguiu e viver para Ele. A segunda aplicação é, nós devemos espalhar o verdadeiro Evangelho de Cristo. João Batista, se a gente prosseguir aí na leitura, ele pregava o verdadeiro arrependimento. Ele não pregava lindas palavras. Ele não modificava a verdade trazendo palavras bonitinhas que acalentavam o coração dos ímpios que estavam ali, né? Quando ele se viu de frente com os fariseus, ele inclusive confrontou os fariseus. Ele falou assim, raça de víboras, deem frutos e mostrem arrependimento. Isso está lá em Mateus. E nós não devemos moldar o evangelho conforme as nossas vontades. A gente não tem que esconder o verdadeiro evangelho para mostrar da forma que a gente quer. Inclusive, a gente também não pode omitir a verdade e pregar somente uns para os outros. Em Mateus, Jesus fala assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. O verdadeiro evangelho sempre inclui o verdadeiro arrependimento. Sempre confronta o pecado, sempre confronta a nossa cultura humana, nossa cultura terrena, né? Infelizmente, tem igrejas que estão com culturas de suavizar o pecado, dizendo que tudo bem pecar, nós somos filhos de Deus, Deus é pai e quer o bem dos seus filhos, e até já ouvi coisas piores dizendo que se existe inferno é porque Satanás venceu, então todo mundo é salvo. Não. O Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, não compete espaço com o pecado. É impossível a gente viver pelo Espírito e estar em pecados. Uma coisa não tem a ver com a outra. Né? E João,
capítulo 1, verso 5 diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Não tem como escuridão competir espaço com luz. Não tem. E o que Paulo vai nos dizer? Se alguém pregar outro evangelho que não seja a verdade, seja anátema, seja amaldiçoado. Se Marcos diz que o evangelho é de Cristo, o Filho de Deus, não cabe a gente mudar as mensagens e anunciar da forma que a gente quer. A gente só tem que anunciar com verdade e fidelidade. E o terceiro e último ponto é que o verdadeiro conhecimento de Cristo depende de revelação e não da capacidade humana. A gente, leitor, já tem a revelação escrita. Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Mas os discípulos naquela época não viam isso, as multidões não viam isso. Mais para frente, Marcos vai nos dizer que vocês têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. O problema de reconhecer a Deus, reconhecer a Jesus como Cristo, não é intelectual. É um problema espiritual. Né? Qual que é a diferença entre a gente que está aqui e aos que não creem em Cristo? Qual que é a diferença? A diferença é que o coração de todos, né, é cegado pelo pecado, mas ninguém chega ao conhecimento de Cristo por esforço próprio. O que aconteceu quando Jesus juntou os discípulos e falou assim: quem dizem que eu sou? O pessoal falou assim: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que João Batista. Aí Jesus falou: mas vocês, quem acham que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo. Jesus responde: não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai. Então a gente, por capacidade humana, é impossível reconhecer a Deus. Só por mera revelação do Espírito. Paulo, ele diz na carta aos Coríntios que o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E aí em Efésios, fazendo uma pinça aqui, outra pinça ali, ele fala que pela graça sois salvos. Isso vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não somos capazes dos nossos pecados, não somos capazes de reconhecer o próprio Deus, se não for pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Né? O Evangelho, ele não começa com a gente, não gira em torno da gente, não termina na gente. Ele fala de Deus, começa em Deus, é revelado em Cristo e aplicado pelo Espírito Santo na nossa vida. Se a gente conhece Cristo hoje, não foi por mérito nosso, tá? E nem por inteligência, nem por esforço, foi pela graça de Deus que a gente conhece o verdadeiro Evangelho. E se é por graça, então nós devemos viver para aquele que é o centro de todas as coisas, que é o início, o meio e o fim. Amém? E assim eu encerro e que Deus abençoe a sua palavra.